Então valeu, pessoal. Vamos então começar o assunto. Esse assunto ele é importante para quem é iniciante mesmo, para quem nunca aprendeu como localizar as notas no braço. Vai ser útil esse vídeo, porque eu vou passar o passo a passo para quem não sabe encontrar as notas. E também é importante para quem já encontra, mas tem dificuldade, às vezes, de ficar pensando que nota está aqui, que nota está ali, e tem que perder um tempo ali para encontrar as notas, tá? Então eu vou estar trazendo um passo a passo mastigado para você encontrar mais rápido, e também no final o resumo vai ser muito importante para você estudar isso e desenvolver uma prática com essa forma de encontrar que eu vou revelar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber é a sequência das notas naturais e as suas cifras, certo? Porque a gente sempre explica a música através de cifras. Fica mais fácil do que a gente escrever lá dó, ré, mi, já são palavras de duas letras, né? 2 ou 3 letras, que acaba já dificultando um pouquinho a nossa visualização do que a gente está estudando. Então a cifra facilita muito, uma única letra já representa a nota e é muito usado na música de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá, sequência das notas naturais. Para quem está no comecinho, precisa saber isso aqui, de trás para frente também, tá? Então, a sequência das notas, começando da nota dó, seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Continuando, a partir do dó, segue na mesma sequência, tá? A escala não acaba no dó, certo? Simplesmente a escala não tem começo e fim. Então, por esse motivo também, que eu escrevi, aqui eu vou apresentar para vocês, as notas em 2 oitavas, né? Porque se você estivesse localizando no dó ali do meio, por exemplo, no caso que eu comecei do lá, né, para ficar a cifra mais bonitinha ali saindo do A. Mas se você tiver no A ali do meio, né, você sabe que tem o G antes desse lá. Se você quiser depois, também você sabe que tem o B, que no caso é o Si. Então, associação de cifra e notas, tá? Muito comum, o C é o dó e segue a sequência das notas naturais. E como falei, é importante também saber de trás para frente. Então, muita gente aí já toca guitarra e às vezes demora para saber qual a nota de antes, porque a gente está acostumado, né? Só falar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas tem que acostumar também a falar dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, né? Acostumar ao contrário. Então tá aí uma primeira prática para você desenvolver velocidade nesse raciocínio aí, tá bom? Então vou deixar isso aqui embaixo o tempo todo, e agora eu vou explicar uma outra coisa importante sobre as notas naturais, que é a distância entre cada uma delas, certo? Então essa distância é padrão para todos os instrumentos musicais, pelo menos de forma ocidental, né, assim que a gente fala. O que seria cada quadradinho desses aí? Cada quadradinho desses aí é um semitom de distância. Vamos falar de uma forma mais guitarrística, é uma casa de distância, certo? Então se você está com a nota aqui, no caso, na terceira casa, se eu falar um semitom adiante, simplesmente é uma casa adiante. Tá? Se eu falar 2 semitons, é 2 casas. E esses quadradinhos, eles ficam fáceis de observar na guitarra, de entender, porque ele é exatamente a mesma coisa que as casas, né? Então fica muito fácil mesmo de entender esse conceito. Vamos ter o primeiro raciocínio aqui. Eu vou apresentar para vocês o braço aqui da guitarra. Então, olha, vamos entender que essa corda Mi solta é como se fosse uma casa zero, tá? Então eu gosto mesmo de ensinar quem está começando a colocar o dedo aqui, ó, como se você estivesse apertando uma casa zero, que ela está sempre pressionada ali, né? Com o capotrás da guitarra, mas é a casa zero. E a partir dela, a gente vai seguir com esse esquema que está aqui abaixo. Então o Mi, agora a gente pode pegar ali embaixo, olhar ali embaixo, lá. Esse Mi que está aqui, né? Nessa direção aqui, ó, é a casa zero. O Fá, ó, na primeira casa vai ser já a próxima. O Sol, tá vendo que a gente vai pular um quadradinho? Então pula uma casa. Depois a gente fala desse quadradinho que a gente pulou, tá? Vou falar dele depois, mas vai ficar pro final, porque a ideia aqui é o método de enxergar, tá? Então tá no Sol, depois o Lá, tá vendo? Avançou, lá, pulou uma de novo, Si pula uma, tá? Então segue facinho de encontrar, lá. Dó, pula uma, Ré, né? E vai. E Mi, tá vendo? Chegou aqui na casa 12. Aqui no desenho aqui de cima, né? Eu até coloquei o Mi mais claro, para você entender que esse Mi chegou na oitava da corda solta. Então esse até é o motivo da gente ter 2 bolinhas aqui na casa 12. A gente poder sempre visualizar a mesma nota que está na corda solta, tá bom? E continuaria, percebe que eu coloquei até um pouco mais, o Fá, casa 13,
e o Sol, casa 15, né? Então, esse desenho que eu coloquei embaixo, ele coincide perfeitamente com a localização das notas na guitarra. Fica muito fácil de enxergar. A guitarra é um instrumento simples de enxergar a nota por esse motivo. As coisas são sempre simétricas. Então, aí a gente deu o exemplo com a corda Mi. Agora, vamos dar o exemplo com a corda Lá. Então, a mesma coisa que a gente fez. A gente partiu do Mi aqui. Na corda Lá, a gente vai partir do A aqui. E vai seguir depois adiante aqui a escala. Então, vamos lá. Corda Lá, tá vendo? Segue o mesmo sisteminha. Então, casa 0, Lá. O Si pula uma. O Dó já é semitom, tá vendo? Conforme aqui embaixo, você pode ver. O Si pro Dó sempre é vizinho. O Dó pro Ré pula uma. Ré pro Mi pula uma. Mi pro Fá é vizinho também. Fá pro Sol. E do Sol pro Lá pula uma também. Chegou de novo na oitava. Então, casa 12, para nunca mais esquecer. É a mesma nota da corda solta, tá? Eu estou explicando esse começo, que vai servir para quem é iniciante, mas principalmente para você aprender a localizar as notas usando esse formato. Muita gente às vezes acaba aprendendo de outra forma como chegar as notas na guitarra. Então essa é a forma que eu uso, então não só para iniciante, mas para reviver aí a forma de enxergar para quem já sabe. E de trás para frente, conforme eu falei, para quem nunca pratica de trás para frente isso, essa é a oportunidade, pegar esse básico aqui e praticar de trás para frente também, né? Então seria Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si e Lá. Então esse é o primeiro passo para você enxergar rápido. Pegar essas duas cordas e você ficar praticando isso daqui para cá e voltando também, certo? Então pega lá, corda Mi de novo e vem, fica fazendo Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. E fica fazendo, tá? Quanto mais rápido você conseguir fazer isso aqui, sem ter que ficar pensando aonde é o semitom, aonde não é, melhor, né? Vai ser melhor para você usar esse método aqui que eu vou estar passando hoje. E o mesmo com a corda Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E volta. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Fica praticando isso até ficar ágil. Até assim, nem precisa dedicar tanto tempo nisso. Pega 2 minutos por dia para fazer corda Mi e corda Lá, que você já vai resolver esse primeiro passo. Beleza? Depois que a gente resolveu o primeiro passo, agora a gente vai começar a pensar nas outras cordas. Teoricamente falando, as outras cordas seria a mesma coisa, o mesmo raciocínio da corda Mi e Lá, certo? Então seria, por exemplo, vou dar o exemplo só na corda Ré para você entender. Você tem corda Ré, casa 0, né, e segue a partir do Ré aqui, ó. Ré. Pula uma, Mi, tá vendo? Casa 2, para cá. Fá, próxima. Sol pula uma. Lá pula uma. Si pula uma, né? Tô olhando na tela aqui, tô perdendo. Si, Dó, a próxima e Ré pula uma de novo. Aí você chegou novamente na nota da oitava, certo? Então eu estou mostrando a corda Ré assim só para você entender que o mecanismo permanece, só que a gente não vai usar esse mecanismo para encontrar rápido, e sim vai usar um mecanismo de associação. O que eu quero dizer? A gente vai aproveitar do que a gente já memorizou, nesse caso da corda misona, do que a gente já está praticando, para enxergar a corda Ré, através do conceito de associação, que é as oitavas, certo? Então, olha aqui o desenho que eu vou revelar. A gente tem a associação das oitavas, que segue sempre com o mesmo formato. Muita gente já sabe disso, só que deixa de praticar isso para desenvolver velocidade na localização das notas, certo? Então, olha, do mesmo jeito que a gente tem a casa 0, Mi aqui, ó, se eu fizer esse formato de oitava, pulando uma casa e pulando uma corda, a gente tem novamente a mesma nota na corda Ré, uma oitava acima. Tá vendo? Ó? Mi e Mi. Lembrando que esse Mi é o mesmo Mi dessa casa 12. É a mesma coisa, que é uma oitava acima. O Fá, olha lá, agora avança uma no Fá, a corda Ré acompanhou. Pois Sol, pois Lá, Si, né? Então aqui já facilita muito para você encontrar mais rapidamente as notas. Então a ideia seria tipo assim, você quer saber que nota é essa? Você já tem memorizado a corda Mi, então você já sabe. Você olha aqui, ó, olha 2 casas antes. Você já tem memorizado e sabe que essa é uma nota Lá.
Então, aonde você estiver numa corda Ré, você sempre olha duas casas antes. Então, eu estou aqui, eu olho aqui, ó, é Fá. Estou aqui, olha aqui, é Si. Desse jeito, você não tem que ficar gastando tempo em memorizar a corda Ré separadamente. Vai chegar um momento que vai ficar rápido, você vai enxergar rapidinho. Mas usando esse conceito fica muito mais fácil, tá? De você começar o seu desenvolvimento na localização das notas. Beleza, então essa é a forma que a gente vai associar a corda Ré, sempre com a corda Mi. E agora vamos ver como que a gente vai associar a corda Sol. Vai ser com a corda Lá. E aqui, olha pessoal, baseado nessa lógica toda da guitarra, essa coisa assimétrica, vai ser o mesmo sistema que a gente aprendeu com a corda Ré, só que agora considerando a corda Lá. Então, ao mesmo tempo que aqui é Lá também, mesmo sistema. Pula uma casa e pula uma corda. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Traz para frente, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Legal? Então, sisteminha já fácil. Com uma ideia, você já matou duas cordas, né? Com uma ideia, pulando uma para frente e pulando uma para baixo. Agora, a corda Si também vai ter um sistema de associação, só que a gente vai usar um sistema de associação diferente, baseado também na corda Lá. Só que ao invés da gente pular uma para frente, a gente agora vai pular uma para trás. Olha como vai ficar fácil. Então, a gente tem, começando desse Si, né, com a corda Si aqui de baixo, olha lá, pulando duas cordas. E pulando uma casa para trás. Então, Si e Si. Próxima, Dó e Dó. Ré e Ré. Mi e Mi. Tá vendo? Fá e Fá. Sol e Sol. Lá e Lá. Si, Si, né? Então, fica bem fácil da gente memorizar. E, obviamente, essa nota que está aqui na corda Si é a mesma que estava na corda Sol, uma casa para frente, né? Então, se a gente quiser fazer isso aqui, olha, os dois desenhos ao mesmo tempo, vamos fazer para cá, fica mais fácil, olha. Aqui associando a corda Sol, né? Trocando os dedos assim, e aqui associando a corda Si. Aqui a gente tem, ó, as duas notas iguais, ó, as duas Dó. Então, são três Dó, esse de cima mais grave e esses dois aqui, uma oitava acima, tá? Então, aí a gente já matou também a corda Si. E agora a corda Mizinha vai ser o mais fácil de todos, o mais baba mesmo. Simplesmente relaciona com a Mizona. É a mesma casa, né? Se a gente tem Mi aqui, na corda solta tem Mi também. Parece óbvio, mas muita gente às vezes não para pensar nisso. É a mesma coisa. Se você memorizou essa corda, para você localizar de baixo, é a mesma. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Sol, Fá. Beleza? Fica muito fácil de enxergar dessa forma aqui. Uma observação, aqui a gente está tendo um salto de 2 oitavas entre essa corda e essa. Diferente das outras que sempre era 1 oitava. Então isso aqui seria a mesma coisa que esse gráfico aqui de baixo. Se eu pegar a casa 5, o Lá aqui, esse Lá aqui de cima seria esse, né, na representação, e esse aqui de baixo seria esse último aqui da ponta. Ou seja, passou por todas essas notas aqui até chegar na altura dele. Tá legal? Então ficou muito fácil da gente agora localizar as notas de uma forma mais rápida. Então qual que é a ideia? Não é só você aprender esse sistema, porque isso aqui muita gente já sabe. A ideia é você desenvolver uma prática de ficar treinando isso para quando você precisar, você enxergar rápido. Porque não adianta nada a gente saber que é assim que funciona, mas chega na hora de precisar, que nota é essa? Você não está com nada na cabeça para te ajudar. Você precisa já estar com isso pronto, né? Então, se enxergou essa nota, você já sabe. Então, na corda Sol, é esse sistema aqui, duas casas antes. Se eu tivesse na corda Si, é agora duas para frente. Tá vendo? Então, corda Sol, duas para trás. E corda Si, duas para frente. Se é corda Ré, é corda Mizona, duas para trás. Então, aí que está a grande lição da aula de hoje. Não é só saber o conceito. Saber o conceito, muita gente fala, ah, isso aí que ele está falando, isso eu já sabia faz tempo. Mas será que isso está claro? Não é para todo mundo que está claro. Não é para todo mundo que está rápido. Um estalo e você já sabe que nota é só porque você tem decorado essas duas e porque você associa de forma rápida, certo? Então precisa estar muito claro tudo isso. Então beleza. Por que eu só tratei das notas naturais?
Para quem não sabe, notas naturais são as notas que não têm sustenido e bemol, certo? É isso que a gente chama de notas naturais. Por que eu não trouxe o sustenido e o bemol até aqui? Porque o sustenido e o bemol, ele só ia retardar mais o tempo seu de memorização das notas. Sendo que é um conceito muito simples, que a gente simplesmente localiza o sustenido uma casa adiante e o bemol uma casa antes. Então muita gente fica estudando sustenido e bemol pensando daquela forma assim: Mi, Fá, Fá sustenido, Sol bemol, Sol, Sol sustenido, Lá bemol, Lá. Percebe que para você percorrer o braço inteiro, você vai levar aí, às vezes, 1 minuto, né? Só o fato de você ter que falar o nome de todas essas notas. Então, como que é o jeito mais rápido da gente enxergar também o sustenido bemol? Por exemplo, eu preciso de um Dó sustenido aqui na corda mizona. Eu vou pegar, então, o Mi, vou localizar a nota Dó, né? Se eu já tiver decorado, fica até fácil, está aqui, e avança uma. Então, você não tem que percorrer todas para encontrar. Você simplesmente já relaciona com a nota natural que você já conhece. Eu quero o Mi bemol agora. Então, localizo o Mi, está aqui, e volta uma. Está aqui, tá? Então, eu fiz também o gráfico aqui para ficar claro para todo mundo, principalmente para quem não sabe esse assunto. Está aqui, né? A corda Mi toda representada. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, né? Tá certinho. Mas, conforme eu falei, para você localizar isso, você não tem que passar, olha, eu quero saber quem é o Ré sustenido. Você não precisa vir aqui de casa em casa. Faz isso que eu falei. Já sabe onde está o Ré, ou conta daquele jeito mais rápido, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e avança uma. Já matou o esquema. O bemol é exatamente o contrário. Para quem não sabe, sustenido e bemol são formas diferentes de nomear as mesmas coisas. Então, ao mesmo tempo que aqui eu tenho um Ré sustenido, isso aqui também é um Mi bemol. Então, olha, o próximo, a gente tem o Mi bemol aqui, né? Tá aqui. E no anterior, era Ré sustenido, tá vendo? Então, aqui fica fácil, tá vendo? De você relacionar quais notas têm o mesmo nome, através dessa troca que eu tô fazendo aqui, olha. E o bemol é a mesma coisa, né? Simplesmente para trás. Vamos falar de novo. Si, bemol. Tá vendo? Pega o Si casa 7 e volta uma, Si bemol. Então assim fica muito fácil. Beleza, pessoal? Então tá aí todo o sistema de localização. Então, agora, para não ficar só nisso, vamos fazer um resumo para você saber como você vai treinar para fazer isso ficar ágil, da forma que eu falei. Não adianta nada saber, chegar na hora que você precisa da nota, você não lembrar de nada. Então você tem que fazer um passo a passo para você ficar praticando, para ficar rápido de encontrar. Então vamos lá, vamos colocar o resumo que eu fiz aqui. Então primeiro, você vai memorizar a sequência das notas naturais e tons, que é aquele primeiro passo, essa linha aqui de baixo. Saber a cifra também, obviamente. Saber qual é a sequência de todos os ângulos, de frente para trás e de trás para frente. Saber qual é a sequência e quanto você pula de uma nota para outra. Isso aqui é básico, mas tem que estar prático, igual você falar português. Você nem pensa, você já sai falando, você já sai se comunicando. Você tem que pensar ágil dessa forma. Pensou, já sabe. Sabe qual que é antes, qual que é depois. Segundo passo, praticar a localização das notas na cordas Mi e Lá, que são as duas cordas de cima. Então isso aqui você tem que ficar praticando até chegar ao ponto de já estar de cor mesmo. Olha, já estou careca de saber que aqui é o Sol, que aqui é o Si, que aqui é o Ré. E na corda de baixo também, o Sol está aqui, né? O Mi e o Ré, tá? Você saber localizar de uma forma rápida. Essa é uma prática para você fazer todos os dias. Terceiro passo, praticar as mesmas localizações com associações das cordas Mi, Ré, Lá, Sol, Lá, Si e Mi. Então você já pode até praticar o exercício 2 fazendo com associação junto. Então você quer treinar a corda Ré, você já treina assim, ó. Falando o nome das notas, tá? Corda Lá e Sol. E corda Lá e Si. Legal? E a mizona, camisinha, que é mais fácil, tá? Não precisa nem treinar, se você treinou essa, mas mesmo assim, não deixa de fazer, coloca no seu cronograma. E o passo 4, localizar sustenidos, uma casa adiante e o bemol uma casa antes. Então você pode colocar numa folha ali várias cifras e ficar brincando de encontrar as notas. Inclui sustenido, inclui bemol no meio. Coloca qualquer nota ali, faz um
um papel ali cheio de nota, e depois você fica olhando para elas e fala, eu vou localizar todas elas na corda Ré, por exemplo. Aí você fica localizando. Depois todas elas na corda Sol, na corda Si, corda Mi, tá? Você vai localizar da forma, de todas as formas possíveis. E o quinto passo, que eu recomendo, que é um adicional aí para você ter o que praticar também, é você pegar tablaturas impressas e ficar localizando, nomeando as notas. E usa esse procedimento de localização rápida para fazer esse exercício. Que aí você vai desenvolver não só o hábito de localizar as notas, de nomear elas, mas também de usar o método que eu estou passando aqui hoje, para você localizar elas, tá bom? Quem tiver perguntas, pergunte. Às vezes faltou falar alguma coisa essencial aqui, e é muito importante que você me pergunte para outros também saber. A aula é básica, então pode ser coisa simples, pessoal, coisa básica mesmo, mas não deixem de me perguntar. O Ricardo está perguntando se eu falei que sustenido e bemol são nomes diferentes para a mesma coisa. Então, posso dizer que só o sustenido é o Lá bemol? Sim, você pode dizer, porque a mesma nota, ela tem os dois nomes. Só que assim, teoricamente falando, existem momentos que a gente usa o Sol sustenido, existem momentos que a gente usa o Lá bemol. Então, são a mesma coisa na forma de entender a nota, mas não são sempre a mesma coisa quando a gente vai escrever uma música. Então a música, ela tem regras ali de escrita. Se você vai escrever até mesmo uma cifra, né? Você precisa saber qual é a tonalidade da música para saber se ali você vai usar o Lá bemol ou o Sol sustenido, tá bom? Uma dica aí básica é que normalmente aparece mais bemol em tonalidades maiores e aparecem mais sustenidos em tonalidades menores. Mas isso não é uma regra, tá? Pode acontecer de formas variadas. Mas sim, são a mesma coisa. Isso assim, para quem está começando, pense que é a mesma coisa. Deixa a teoria das escalas para depois, tá bom? A Sabrina falou, dependendo da escala, você tem que especificar a nota. Em uma escala, eu não posso usar, por exemplo, Lá bemol e Lá sustenido. Exatamente, Sabrina. Dentro das escalas diatônicas, que são as escalas maiores e menores, nunca vai ter uma escala que vai ter ao mesmo tempo uma nota sustenida e outra nota bemol. Nunca vai existir isso. Isso é aplicado dessa forma baseado na escrita da partitura. É por culpa da partitura que existe essa regra. Vamos falar assim já. Por quê? Porque a partitura a gente tem uma linha para cada uma das notas. Então tem uma linha para o Dó, uma linha para o Ré, uma para o Mi, uma para o Fá, uma para o Sol. Então, se tiver, o cara que está lendo, se tiver numa mesma escala um Lá bemol e um Lá sustenido, uma hora vai ter que colocar um sinal de bemol, outra hora tem que colocar um sustenido. E isso atrapalha o leitor. É muito melhor para o leitor ele saber qual a tonalidade da música e já sabe que sempre que aparecer o Lá ali vai ser um sustenido e nunca vai ficar mudando para bemol. Se eu quiser o Lá bemol, daí então faz o Sol sustenido, né? Essa é a ideia da partitura. Aproveitando, falando um pouco mais desse assunto, eu procurei esclarecer o máximo esse assunto, mas não abordei tanto a ideia das outras cordas. Então, possivelmente, muita gente ainda pode continuar com dúvida, pode ter dificuldade. Deixa nos comentários aqui, até onde for possível eu vou responder. Mas, de qualquer forma, esse assunto vai fazer parte do meu método do Vira Rockstar. Aqui eu já expliquei tudo que tem sobre a forma de localizar. Mas no Vira Rockstar a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais ainda didática ali, para todo mundo fazer exercício, tudo certinho, para não ter como ficar vago esse assunto na mente. Porque isso aqui precisa sair claro, precisa ser muito claro isso aqui. Ninguém pode ter dificuldade, quem toca guitarra, de forma alguma, de como localizar as notas. Então no Vira Rockstar vai ter esse assunto e vai ter todos os assuntos essenciais para você desenvolver na guitarra, tá? Então a gente vai falar de escala, formação das escalas, toda a teoria essencial necessária para você realmente entender a música de forma geral, tá? E o Vira Rockstar é um método que não só vai trabalhar teoria, essa é uma aula de teoria, mas a gente vai trabalhar também músicas, repertório, para você aprender ali como que a técnica, a teoria é colocada na prática, e vai aprender técnica também, tá? Vai aprender todas as técnicas essenciais que você precisa saber na guitarra. E isso tudo de forma prática, não é só ficar fazendo exercício não, porque isso aí não ajuda ninguém, tá? O meu material, a forma minha de criação de método é baseado na praticidade, ou seja, você vai aprender e vai usar aquilo para aquilo se tornar útil
Ou seja, vira rockstar é um método do zero. Só que até mesmo quem já toca guitarra, às vezes está devendo numa coisinha aqui, numa outra coisa ali, numa coisa de teoria, outra coisa, e aquilo não está fazendo com que o guitarrista flua adiante, né? Às vezes o guitarrista está travado, está preso, fica às vezes tentando desenvolver métodos de técnicas mais evoluídas ou de teorias mais específicas de improvisação, isso, aquilo, só que não entende, às vezes não está pronto para aquela linguagem. E o Vira Rockstar vai ser para isso, para deixar no talo, né, tudo que é essencial aí para o seu aprendizado, tá bom? Porque eu estou trabalhando mesmo pesado nesse método. Na verdade, eu estou usando tudo que eu tenho de método, toda a experiência minha de análise com os meus alunos, de ver o que funciona, o que não funciona, a forma como a pessoa entende, a forma como fica prático de entender, de usar os conceitos musicais, porque existe, sim, muitos métodos bons. Eu aprendi com métodos mais tradicionais, só que muitas coisas, às vezes, não, usando métodos tradicionais, não fica claro para você aplicar na guitarra, ou não fica claro, às vezes, para todo mundo. Muita gente, às vezes, passa pelo assunto, mas depois de um ano vai precisar daquele assunto e já não lembra, por falta, às vezes, de colocar em prática. E o Vira Rockstar vai ser legal por causa disso. A gente vai conciliar todos os assuntos da música para que você realmente esteja aprendendo as coisas de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Mas vai ser importante você fazer todo o método. Por ser um método iniciante, eu sei que muita gente, às vezes, vai tender a querer passar para frente, e eu vou falar muito disso, tá? Não passar para frente. Pode ser uma música simples. Você fala, nossa, mas essa música eu vou ter que aprender, é muito babo, mas aprenda. É a sua chance também para deixar perfeito seus conhecimentos técnicos de teoria. Então vai ser muitíssimo importante que todos aí que entrar para o Vira Rockstar estudem o método inteiro. Eu mesmo fui pego muito de surpresa durante toda essa trajetória do meu canal, às vezes música simples, que depois eu ouvia lá e falava, mas peraí, cara, dá para melhorar isso aqui, né? E coisas que a gente não percebe, às vezes fala, a música é fácil, isso aqui é simples, isso aqui, isso, aquilo, só que depois que você grava, você fala, pô, dá para melhorar isso aqui, entendeu? Não é exatamente isso que eu ouvi na gravação. Eu consigo fazer, mas na gravação tá soando diferente. Qual é o motivo? É a falta de desenvolver as coisas básicas. Então, por isso que o primeiro método que eu vou estar lançando, assim, nesse formato, nessa forma fechada, vai ser o Vira Rockstar, porque é o básico. Quem não passar pelo Vira Rockstar, na minha concepção, não vai conseguir absorver bem os outros métodos que eu vou fazer depois. E isso, o que o Sandro falou aqui é o ponto-chave do Vira Rockstar. Muito obrigado, Sandro, por comentar isso, porque é exatamente esse o ponto-chave. Você poder aprender música, aprender teoria, técnica e repertório através do prazer, certo? Isso é algo que às vezes, dependendo do método que a gente vai estudar, fica um pouco distante uma coisa da outra. Você vai aprender teoria, você fala, nossa, cara, esse assunto aqui tá difícil de entender, porque tá meio entediante, porque, nossa, tem que fazer esse exercício, eu tô afim mesmo agora de tocar isso aqui, né? E aí você, às vezes, acaba não aprendendo aquilo de uma forma que nem eu falei, às vezes você até aprende, mas passou um ano e já tá tudo esquecido. Ou tem dúvidas sobre o assunto, e não pode esquecer. E através do Vira Rockstar, o método, eu vou estar sempre associando os assuntos com o que você está tocando ali no momento, está aprendendo, principalmente a técnica, né? Vai aparecer uma técnica nova, a gente vai fazer um exercício antes para você dominar aquela técnica e chegar na música, você não ter dificuldade de fazer a técnica, e o melhor, você vai depois ouvir a técnica sendo executada com perfeição, porque a ideia é você gravar você tocando, tá? Então beleza, pessoal. Acredito que deu para responder todas as perguntas. Se mais alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo, que eu vou estar procurando aí, né? Por escrito é mais difícil, mas eu vou procurar estar respondendo todas as perguntas que aparecerem. Vou procurar responder de forma o mais clara possível. Beleza, pessoal? Então agradeço aí muito a presença de todo mundo. Quem não deixou o like, deixa o like, pessoal, fazendo um favor, porque isso aí ajuda muito a propagar o trabalho. E como falei, isso aqui é um assunto fundamental. Muita gente aí já toca ou está começando e precisa saber esse assunto, tá? Porque é através desse assunto que você consegue estudar mais música, que você consegue localizar as notas mais rápido, para você poder desenvolver na teoria também. Então é isso aí. Ficamos até o nosso próximo vídeo.